Medidas cautelares com exclusividade no programa de Iker Jimenez Horizonte, trazendo a exclusiva sobre o descarrilamento de um trem em Irum. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição especial, muito especial, de Medidas Cautelares, porque graças a vocês, graças ao seu apoio, Medidas Cautelares deu o salto para a televisão, o salto para a televisão. E eu tenho que fazer um duplo anúncio porque ontem estive no programa do Iker Jimenez por videochamada no Horizonte, junto com Carmen Porter. Muito obrigado a ambos por nos darem essa oportunidade de contar notícias exclusivas, como fazemos em Medidas Cautelares. E que justamente fazíamos referência a uma exclusiva que publicamos sobre o descarrilamento de um trem em Irum que transportava mercadorias perigosas. Esse é um dos anúncios que tenho para fazer a vocês. Tem o vídeo no qual aparecemos participando ao vivo com Iker Jimenez e com Carmen Porter, no Horizonte. Mas também tenho que fazer um segundo anúncio televisivo para vocês, que também me deixa muito animado. E aqui também comecei a colaborar com o programa da Telemadrid do Carlos Cuesta, que vai ao ar de segunda a sexta, das 5h30 às 6h30. Muito obrigado ao Carlos Cuesta pela confiança, por me dar essa oportunidade na Telemadrid, e a princípio acho que vou estar lá às segundas e quartas, tá bom? Não é certo, mas é o que está sendo considerado. E de verdade, é um duplo anúncio que me deixa muito feliz poder contar isso para vocês, compartilhar com vocês, porque o apoio de vocês fez com que as emissoras de TV finalmente nos convidassem para contar nossas notícias exclusivas, que vocês sempre recebem primeiro aqui em Medidas Cautelares. E agora vamos passar a falar dessa informação que publicamos com exclusividade e que, como eu disse, mereceu, a atenção do programa de Iker Jimenez e Carmen Porter Horizonte. E, precisamente, o que vamos fazer é recuperar a intervenção deste que vos fala em Medidas Cautelares no programa de Iker Jimenez Horizonte. Lá eu faço, então, uma explicação da reportagem exclusiva sobre aquele descarrilamento de um trem em Irum que transportava mercadorias perigosas. E depois deste vídeo, no programa de Iker Jimenez, ampliamos as informações sobre esse trem que descarrilou e que transportava essas substâncias perigosas. Confira primeiro minha participação no programa de Iker Jimenez. Carmen, agora sim, vamos falar com Miguel Ángel Pérez, porque o que aconteceu, ou seja, o que foi dito, aconteceu alguma coisa em Irum. Sim, nesta sexta-feira descarrilou um trem de cargas, aparentemente diziam que eram cargas perigosas. Nos enviaram essas mesmas fotografias e também a imagem de um trilho quebrado para o e-mail do programa, que nossos colegas vão mostrar aí agora. A Liberdade Digital publicou isso e acho que Miguel Ángel Pérez já está nos ouvindo, chefe de investigação da Liberdade Digital. Muito boa noite. Oi, Miguel Ángel, tudo bem? Quando recebeu essas imagens e informações, o que te disseram? Pois é, Carmen, recebíamos essa informação e, obviamente, a primeira coisa que fazíamos era tentar comprovar e confirmar que essa informação era verdadeira. Primeiro, ligávamos para a Prefeitura de Irum e a Polícia Local de Irum. E o que eles fazem é nos encaminhar para o DIF. Ligamos primeiro para o DIF, eles dizem que não tinham conhecimento da informação. Informamos que o descarrilamento do trem com líquido inflamável e produtos químicos ocorreu na noite de sexta-feira. Quando procuram, dizem, sim, aqui aparece algo. Mas é verdade que, como não houve, não tombou, não, o trem não tombou, digamos assim, simplesmente saiu dos trilhos, foi um descarrilamento, mas que não provocou, então, incidentes maiores. Por isso não foi divulgado de qualquer forma, falamos com a Renfe, ligamos para a Renfe e lá eles nos confirmaram novamente que, de fato, o incidente aconteceu naquela sexta-feira à noite. Que não teve muita repercussão entre os passageiros, que só provocou pequenos atrasos e que no sábado, bem cedo pela manhã, já foi possível, de alguma forma, retomar a atividade normal na via. Tentamos perguntar e confirmar se de fato esse trem transportava produtos químicos, elementos químicos inflamáveis que poderiam ter provocado um incidente grave, E se esse trem tivesse tombado? E a verdade é que a resposta que a Renfe nos deu, no mínimo, foi curiosa.
Diziam que havia muito alarmismo agora, e isso é textual, e que estavam dando muita importância. Importância, Eterna palavra, agora alarmismo. efetivamente, é algo recorrente, né, também para o ministro Oscar Puente, né? Tudo é alarmismo. Ou seja, informar os cidadãos virou então alarmismo. Eu acho que as pessoas têm que ter toda a informação, todos os cidadãos precisam ter a informação, e aí veremos se vão se alarmar ou não. Mas é claro que um trem que transporta mercadorias perigosas tenha descarrilado, mesmo que não tenha tombado e não tenha explodido. Eu acho que é uma informação que tem que estar, claro, ao alcance dos cidadãos e também que as causas sejam investigadas. Porque a causa que nos dizem é que supostamente tinha quebrado. O famoso truque ferroviário que agora virou moda, né? Essa linguagem ferroviária, ou seja, nas rodas dos trens, indica que uma roda quebrou, mas também dizem que foi a via. Ou seja, eu acho que não está muito clara a causa do incidente. Tem fotos, companheiros, nós vimos ali, reparem, da via completamente quebrada. Bom, igual ao caso de Adamos, praticamente. Vamos ver se conseguimos ver, companheiros. Camilo, porque a foto da via, se for tudo assim, olha, tudo com ressalvas, porque é isso que está sendo publicado. É uma via completamente fraturada, não é? Sim, de fato, Iker, ali na imagem dá para ver claramente. Mas o que nos dizem é que quebrou um bode e pouco mais do que isso. Que isso não tem importância nenhuma. E que já tinham ligado para alguns meios de comunicação aí, do País Basco, e que nenhum deles tinha publicado. Ou seja, basicamente estão dizendo que não deveríamos publicar porque não era importante. Poxa, se é um trem que transporta cargas perigosas, líquido inflamável e que poderia ter provocado uma grande explosão. Eu acho que é importante esclarecer essas imagens, se aquilo é realmente uma ruptura na via, se o bogue quebrou. Mais do que tudo porque há poucos dias, infelizmente, morreram 46 pessoas, e eu acho que agora não é o momento de deixar passar qualquer incidente só porque o trem não explodiu, né? Miguel Ângelo Pérez, Libertad Digital, obrigado pelas informações. Valeu, amigo. Pois essa foi a intervenção. Volto a reiterar, então, meu agradecimento a duas pessoas que admiro, que são Iker Jimenez e Carmen Porter, por me darem essa grande oportunidade. E agora é hora de continuar falando de informação, E justamente vamos compartilhar na tela a nova contribuição que temos hoje. Sobre essa exclusiva que vocês acabaram de ouvir, e é esse trem descarrilado em Irum. Vou mostrar primeiro uma imagem para vocês verem. Aqui temos ela ampliada, certo? Este é um dos tanques que o trem transportava. O trem que descarrilou em Irum na última sexta-feira, às 10h30 da noite. Por sorte para todos, descarrilou, mas não chegou a tombar, portanto, não explodiu. Ainda bem, pois este tanque, e prestem atenção a esta infografia, porque agora vamos aprofundar sobre o que ele transportava, pois este tanque, por trem descarrilado em Irum, certo? O trem descarrilado em Irum transportava um tanque com capacidade para 33 mil litros de líquido inflamável, conforme publicamos em medidas cautelares. O trem descarrilou na última sexta-feira por volta das 10h30 da noite, na altura de Velasco Enéia, um bairro de Irum. Sem que o ministro dos Transportes, Oscar Puente, fornecesse informações sobre o caso, o trem não chegou a tombar nem a causar danos graves nos trilhos. No entanto, transportava cargas perigosas e inflamáveis que poderiam ter provocado uma tragédia. Ainda bem que isso não aconteceu. Em medidas cautelares, publicamos esta fotografia que acabei de mostrar para vocês do incidente, na qual se vê que o trem transportava um tanque com capacidade, atenção, para 33 mil litros de líquido inflamável e uma carga máxima de 36 mil quilos. Se voltarmos à fotografia, vocês podem ver aqui. Capacidade de 33 mil litros e peso máximo de carga de 36 mil quilos. Ou seja, atenção, se tivesse acontecido se esse trem tivesse tombado depois de descarrilar nesse bairro de Irum, 33 mil litros de líquidos inflamáveis poderiam ser hidrocarbonetos, poderiam ser outras substâncias que esse trem transportava. Não é brincadeira. Como pode ser visto nesta imagem, a carga era transportada pela empresa de origem suíça Berchi. Essa companhia foi fundada em 1957 por Hans e Rolf Berchi, segundo o próprio site deles. Ela se tornou um fornecedor global de serviços logísticos para a indústria química, especializada em produtos líquidos e secos a granel.
A Berche se consolidou, segundo eles, como líder no transporte intermodal de produtos químicos por ferrovia, rodovia e via aquaviária na Europa. E atualmente é um fornecedor líder mundial de transporte em tanques, ISO e serviços logísticos de valor agregado para a indústria química. Isso inclui uma oferta global de gestão de carga, assim como várias instalações logísticas da Berche na Europa e na Ásia, certo? Outro dado importante. Estamos falando de um trem descarrilado em Irum, certo? Bem, o atual secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Sustentável e, portanto, o número 2 de Oscar Puente no Ministério dos Transportes. José Antônio Clavero foi por acaso prefeito de Irum por mais de 20 anos, após os quais foi contratado por Oscar Puente para ocupar esse cargo de especial relevância no Ministério. É um dado importante, porque no final, nesta exclusiva, como eu contei para vocês, e como vocês puderam ver no vídeo do Horizonte, com Iker Jimenez e Carmen Porter, tentou-se, digamos, de certa forma, ocultar esse incidente. Ou não divulgar, ou não contar para a mídia e para a opinião pública o que realmente tinha acontecido. Que coincidência isso afetar o Ministério dos Transportes de Oscar Puente. E no município de Irum, que foi governado durante 20 anos pelo número 2 de Oscar Puente. E atualmente, a prefeitura também é governada pelo PSOE. São todas coincidências, tirem suas próprias conclusões, eu simplesmente estou transmitindo para vocês. Vale destacar que após o seu descarrilamento, nem a ADIF nem a RENF ofereceram informações a respeito, após contato no Medidas Cautelares com a ADIF e o Liberdade Digital. O administrador de infraestruturas ferroviárias explicava que um bogie de um trem de cargas da RENF tinha saído dos trilhos, ou seja, a roda de um dos vagões saiu dos trilhos, provocando um descarrilamento leve, que felizmente não causou o tombamento do vagão. Após o incidente, os outros trens foram desviados para outra linha, pois o descarrilamento ocorreu onde era possível liberar rotas similares. A ADIF informou que o incidente não foi divulgado pelo InfoADIF, pois não causou atrasos em outros trens de passageiros. No entanto, foi necessário reparar a via, embora a circulação tenha sido restabelecida normalmente nas primeiras horas do sábado. Sobre a falta de divulgação do incidente, a ADIF respondeu que, por se tratar de uma ocorrência menor, que não causou atrasos nos demais trajetos. O habitual é que não se divulgue, mas vamos lá, porque isso foi o que a ADIF disse. O que a RENF disse? Bom, então, a RENF fez referência à hipersensibilização após a tragédia de Adamuti. A RENF tentou minimizar o ocorrido, indicando que foi possível circular por vias alternativas, embora tenha havido pequenos atrasos em outros trens. Além disso, afirmaram que após o acidente ferroviário em Adamuti, em Córdoba, que deixou 46 vítimas fatais, existe uma hipersensibilização com os incidentes ferroviários. Neste caso, nem foi preciso acionar o protocolo de segurança que envolve agentes externos. Isso só ocorre após um incidente relevante, ou seja, em sintonia com o ministro Oscar Scarpuente, que falava de um soufflé emocional dos maquinistas. Após a tragédia de Adamuti, chega a RENF com sua hipersensibilização, certo? Questionada sobre o perigo e inflamabilidade da carga, fontes da RENF disseram que não importava qual era a carga, porque em nenhum momento se considerou que estavam em uma situação de alarme assim. Afirmava que não era necessário criar, não se devia criar. Atenção, isso também é muito bom. Alarmismo, ou seja, que os meios de comunicação façam o seu trabalho e publiquem informações, isso é alarmismo por meio da divulgação desse tipo de incidente. Embora, ao ser novamente questionado sobre as mercadorias e sobre o que poderia ter acontecido caso o incidente tivesse sido mais grave, essas mesmas fontes respondiam de forma sucinta. Mas não aconteceu. Ou seja, qual a diferença? Não aconteceu nada, então pronto, fecha-se a cortina e vamos falar de outro assunto, porque como não aconteceu nada. Mas olha, é preciso investigar o que aconteceu, é preciso investigar o que houve na linha, se foi o bogie que quebrou ou se teve outra coisa que precisa ser investigada. Não faz muito tempo, morreram 46 pessoas. Então, todas essas questões precisam ser investigadas a fundo ou não, como se nada tivesse acontecido, como se ninguém tivesse morrido, tanto faz, mas é claro que precisa ser investigado. Pois reparem que depois dessa exclusiva que demos em medidas cautelares,
O Grupo Popular Basco, ou seja, o PP do País Basco, registrou no Parlamento Regional um pedido formal de informações ao governo basco, divulgado por Medidas Cautelares e Liberdade Digital. O descarrilamento de um trem de carga com material perigoso, ocorrido no último dia 6 de fevereiro, na estação de Velasco Eneia, em Irún. Para o PP Basco, o ocorrido não é um simples incidente ou falha técnica, mas um episódio grave que impacta a segurança ferroviária em Euskadi e que, surpreendentemente, foi tratado com absoluto silêncio por parte do Executivo Autonômico. O Grupo Popular denuncia um apagão informativo total por parte do governo basco, da Euskal Trenbide Sarea ETS e do Departamento de Mobilidade Sustentável. Já se passaram vários dias desde o descarrilamento e não houve sequer uma comunicação oficial com pronunciamento público ou explicação à cidadania basca. Nas palavras de Santiago Lopes, parlamentar do PP Basco e signatário da iniciativa, nós ficamos sabendo pela imprensa, não é? Por Medidas Cautelares e Liberdade Digital e pelas redes sociais, de que um trem com cargas perigosas descarrilou em Irún, não pelo governo basco, não pela ETS, não pelo Departamento de Mobilidade. Inaceitável em qualquer democracia, ainda mais quando envolve a segurança da ZL. E esta é a informação adicional. Também estivemos naquele programa de Iker Jimenez, que para mim foi uma honra. E de verdade, muito obrigado a todos, porque estamos chegando tão longe. Medidas Cautelares existe graças ao apoio de vocês, que estão aí todos os dias acompanhando esses vídeos, este canal de Medidas Cautelares. Até aqui, esta edição de Medidas Cautelares. Deixem suas opiniões, seus comentários, que vocês já sabem que eu adoro ler. Vocês também podem se tornar sócios, como vocês já sabem, como os escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem fazer contribuições via vício, o 627-556-370, 627-556-370, 627-556-370. E só queria dizer que já estamos rumo aos 150 mil inscritos e que já estamos ultrapassando uma barreira que parecia intransponível. Já Medidas Cautelares. Vai para a televisão, este que vos fala já vai para a televisão. E a verdade é que estou muito feliz. E eu queria compartilhar isso com todos vocês, porque isso significa que este canal está tendo sucesso e está tendo mais repercussão do que nunca. O principal, como sempre digo, é que essa informação chegue a todos, pois informação é poder. Até breve!